Ah, meus filhos, eu nunca imaginei que estaria aqui, sentada sozinha neste quartinho dos fundos, gravando minha história para vocês. Mas sinto que preciso contar. Talvez alguém aí fora esteja passando por algo parecido. Meu nome é Celeste, tenho 78 anos. E esta é a história de como um sonho se transformou num pesadelo e de como, mesmo no sofrimento, a gente pode encontrar forças para seguir em frente. Tudo começou quando meu marido faleceu. Foram 42 anos de casamento, de altos e baixos, mas com muito amor. Quando ele partiu, a casa ficou grande demais. E o silêncio insuportável. Meus filhos, já crescidos, sempre diziam que mamãe jamais estaria sozinha. Foi então que meu filho mais velho, o Eduardo, me propôs vender minha casinha no interior e ir morar com ele e a família na capital. Vai ser melhor para a senhora, mãe. Aqui a gente cuida da senhora de perto, ele disse. Na hora, meu coração se encheu de gratidão. Eu imaginei finais de tarde com meus netos no colo, domingos cheios de conversa e risadas e pensei, por que não? É minha família. Me despedi com lágrimas dos vizinhos, empacotei minhas lembranças e vendi a casa que construímos com tanto sacrifício. Entreguei parte do dinheiro ao Eduardo. Ele disse que era para ajudar com uma reforma que estava fazendo no quarto dos fundos, que seria meu. Acreditei. Achei que estava apenas começando um novo capítulo com amor. Ledo engano. Nos primeiros meses, tudo parecia bem. Minha nora me tratava com cordialidade, os netos me davam beijos correndo e mesmo que eu me sentisse um pouco deslocada, achava que era só questão de tempo até me adaptar. Mas o tempo foi passando e os sorrisos foram murchando. Aos poucos, fui percebendo os olhares atravessados da minha nora quando eu passava pela sala. Os netos, tão calorosos no começo, começaram a me evitar. Eduardo, sempre ocupado, mal conversava comigo. Comecei a me sentir como um móvel antigo, presente, mas sem função. O quarto dos fundos, onde me colocaram, tinha cheiro de mofo e pouca ventilação, mas eu me calava. Dizia para mim mesma que era só uma fase, que logo tudo se ajustaria, até que um dia ouvi, sem querer, uma conversa entre minha nora e o Eduardo. Ela dizia, essa velha está atrapalhando nossa rotina, não era para ela ficar tanto tempo aqui. Meu coração gelou. Senti um vazio que nunca havia sentido na vida. A dor de ser um incômodo para o próprio filho. Não desejo a ninguém. E foi ali que minha ficha começou a cair. Percebi que, naquela casa, eu não era mais mãe, nem avó. Eu era um estorvo. E o pior? Não tinha mais minha casinha para onde voltar. Eu havia confiado, vendido tudo, deixado tudo para trás. Eu não tinha mais para onde ir. No começo, tentei me convencer de que aquilo era exagero da minha cabeça. Talvez fosse só o cansaço ou a adaptação difícil. Comecei a me ocupar mais dentro de casa. Lavava a louça, limpava o chão, preparava almoço quando minha nora estava fora. Achei que, sendo útil, voltaria a ser valorizada. Mas percebi que, cada vez que eu fazia algo, era motivo de crítica. Se lavava a louça, mexia onde não devia. Se cozinhava, meus temperos estavam fortes demais. Um dia, ela jogou fora a panela que eu trouxe da minha antiga casa. Disse que não combinava com a cozinha nova. Aquilo me feriu mais do que posso explicar. O silêncio começou a dominar minha rotina. Não o silêncio tranquilo, aquele que a gente escolhe. Era o silêncio que sufoca. Os almoços em família eram frios, as conversas curtas. Passei a comer sozinha no quarto. Sentia vergonha. Sim, vergonha de existir naquele ambiente. O Eduardo nunca me defendeu. Pelo contrário, dizia, mãe, tenta entender, a casa é pequena, a gente tem uma rotina. Mas e eu? Onde estava meu espaço? Eu que os gerei no ventre, que abdiquei da minha vida para criá-los. Agora precisava entender que era um incômodo? Certa vez adoeci. Nada grave, mas precisei de cuidados. Ninguém me levou ao médico. Peguei um ônibus sozinha, com dor, fui ao posto de saúde. Sentei lá por horas. Quando voltei, Eduardo nem perguntou como eu estava.
A dor física passou, mas a emocional ficou. Eu chorava todas as noites. Silenciosamente, claro. Não queria incomodar. O que mais me machucava não era a frieza deles, mas o sentimento de não pertencer a lugar algum. Minha própria família me tratava como um fardo. E quando a gente perde o chão emocional, o corpo começa a adoecer também. Me sentia cada vez mais fraca, sem apetite, com insônia. Olhava para as fotos antigas, eu, meu marido, meus filhos, pequenos, e me perguntava onde foi que tudo se perdeu. Foi nesse tempo que comecei a refletir sobre o erro que cometi. Não por amar meus filhos, mas por confiar que eles amariam de volta do mesmo jeito. Abri mão da minha liberdade, da minha história, da minha paz. E no fim, percebi que morar com os filhos nem sempre é um recomeço. Às vezes, é o fim silencioso da própria identidade. Os dias se arrastavam. O que antes era uma esperança de recomeço havia se transformado numa longa e lenta sentença. Eu comecei a desaparecer dentro daquela casa. Ninguém me via. Ninguém me ouvia. Meu aniversário passou em branco. Nenhum parabéns. Nem um bolo simples. Nem uma flor colhida no quintal. Fiquei o dia inteiro no meu quarto. Me lembro de ter olhado pela janela e visto uma borboleta pousar na grade. Me deu vontade de chorar. Não pela borboleta, mas pela vida que estava, passando por mim, sem que ninguém percebesse que eu ainda estava viva. Naquele momento, percebi que eu precisava reagir de alguma forma. Eu ainda existia. Comecei a escrever em um caderninho antigo que trouxe da minha casa. Ali, desabafei minhas dores, meus medos, meus pensamentos mais profundos. Foi minha válvula de escape. Quando escrevia, era como se estivesse conversando com alguém que me ouvia de verdade. Relatei tudo, as palavras duras, os olhares frios, os silêncios cortantes. Um dia escrevi: estou viva, mas me sinto enterrada em vida. E é exatamente isso que senti por muito tempo. Quando não temos espaço na vida das pessoas que amamos, começamos a duvidar da nossa própria importância. Meus netos, adolescentes, já nem me cumprimentavam. Passavam por mim como se eu fosse um vaso. E a pior parte é que comecei a me acostumar com isso. A gente se adapta ao descaso sem perceber. Só que um dia, algo aconteceu. Fui à padaria da esquina, sozinha como sempre, e encontrei uma senhora da minha idade. Ela puxou conversa, falamos de pão, de netos, de saudade, de vida. Foi a primeira vez, em meses, que alguém me olhou nos olhos com carinho. Aquilo me deu um choque. Eu existia. Ainda podia me conectar com o mundo. Não precisava aceitar o esquecimento. Passei a caminhar mais, ir ao mercado, à farmácia, só para sentir o mundo ao meu redor. E em uma dessas idas, encontrei um centro de convivência para idosos. Entrei tímida. Fui recebida com sorrisos, com "Bom dia, Dona Celeste", com respeito. Aquilo me desarmou. Voltei ali no dia seguinte, e no outro, e no outro. Era como renascer. Fiz amigos, participei de rodas de conversa, aprendi a pintar em tela, sim, aos 78 anos. E percebi algo importante. O mundo lá fora ainda me queria. Era dentro de casa que eu não tinha mais lugar. Então, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu precisava sair daquela casa. Por mais que doesse, por mais que fosse minha família, eu precisava me salvar. Porque se continuasse ali, eu morreria em silêncio. E eu não queria isso. Não depois de tudo que vivi, que lutei, que construí. Eu merecia mais, e você que me escuta agora também merece. Eu sabia que sair de lá não seria fácil. Eu não tinha mais casa, nem renda suficiente para pagar um aluguel sozinha. Mas a vida me ensinou que, quando a gente decide de verdade, portas se abrem. Conversei com uma assistente social do centro de convivência. Contei toda a minha história. Ela se comoveu, me abraçou forte e disse: "Você é mais forte do que imagina." Me encaminhou para um projeto de moradia para idosos em situação de vulnerabilidade. Não era um palácio, claro, mas era um espaço meu, com porta, janela e dignidade. Levei só o essencial comigo:
Umas roupas, meus documentos, o caderninho das anotações e uma foto do meu marido sorrindo. Quando contei para o Eduardo que estava saindo, ele nem tentou impedir. Disse apenas: "Ah, senhora que sabe." E foi isso. Anos de dedicação, de amor, de renúncia, resumidos em 4 palavras frias. Não chorei. Não naquele momento. Porque algo dentro de mim já tinha mudado. A ferida estava ali, mas o pus tinha secado. Restava a cicatriz e uma vontade imensa de recomeçar. No novo lar, fui recebida com respeito. Tinha uma vizinha, a dona Iraci, que me levou um bolinho no primeiro dia. "Seja bem-vinda, Celeste." E aquele bolo foi mais saboroso que qualquer banquete que tive nos últimos anos. Aos poucos, retomei minha rotina. Voltei a pintar, li livros emprestados na biblioteca comunitária, plantei manjericão na janela. Era simples, mas era meu. E principalmente, eu era vista. Era ouvida. Era tratada como gente. Comecei também a participar de rodas de conversa para compartilhar minha história. Descobri que muitas senhoras passaram, ou estavam passando, por situações como a minha. Algumas choravam enquanto eu falava, outras me abraçavam no fim, e aquilo me deu propósito. Transformar minha dor em farol para outras mulheres foi o maior presente que a vida me deu. Porque viver é isso: cair, sangrar, levantar e usar o sangue seco como tinta para escrever novas páginas. E foi isso que fiz. Hoje olho para trás e não sinto raiva. Sinto tristeza, sim, pela forma como tudo aconteceu, mas também gratidão por ter sobrevivido, por não ter desistido de mim. E se você, que está me ouvindo, está passando por algo parecido, por favor, não se anule. Você tem valor. Você tem direito de existir com dignidade até o último suspiro. Agora, depois de tudo, entendo o erro que cometi. Não foi amar demais meus filhos. Foi ter me esquecido de mim mesma. Ter colocado minha existência nas mãos dos outros, acreditando que o amor de mãe seria sempre correspondido com o mesmo carinho. Mas a vida nos ensina, às vezes com dor, que amor também é limite, que dignidade é inegociável. E que mesmo quando o mundo nos vira as costas, podemos criar asas para voar sozinhas, mesmo que já estejamos na terceira idade. Morar com os filhos pode ser uma bênção, mas também pode ser uma sentença. Depende da maturidade emocional, deles, do respeito, da empatia e principalmente da autonomia que ainda nos é permitida. Quando essa autonomia é tirada, não é mais convivência, é cárcere emocional. E ninguém merece isso. Nem você, nem eu, nem nenhuma mãe ou pai. A moral dessa história é clara. Nunca, jamais, abra mão da sua liberdade por promessas de cuidado que não vêm acompanhadas de amor genuíno. Proteja sua história, cultive sua autonomia. E lembre-se, ser idoso não é sinônimo de invalidez. Ainda temos muito a ensinar, a viver, a sonhar. E enquanto houver vida, há chance de recomeçar. Hoje, eu sou feliz. Sim, ainda carrego cicatrizes, mas também carrego a certeza de que fui mais forte do que imaginei. Sou exemplo para outras senhoras do abrigo. Sou conselheira, amiga, confidente. E quero ser farol para quem me ouve agora. Se você se sente só, abandonado, sem valor, saiba que você não está sozinho. A vida pode recomeçar em qualquer idade. E, acima de tudo, saiba disso. Não é egoísmo querer respeito. É necessidade básica. É direito. Se minha história te tocou, compartilhe. Não por mim, mas por tantas outras vozes silenciosas que sofrem caladas dentro de casas que um dia chamaram de lar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Às vezes, a maior prova de amor por si mesma é ter a coragem de recomeçar, mesmo quando o mundo espera que a gente apenas aceite. Que a história da Dona Celeste seja um farol para todas as vozes caladas pela ingratidão.
Você merece ser respeitado, acolhido e amado, em qualquer idade.